Olá, amigos do canal! A história que irei contar agora aconteceu comigo. No ano de 2013, iniciei o curso de Engenharia Civil. Eu vim do interior, sabe? E custei um pouco a me acostumar com o ritmo acelerado da capital. Porém, na cidade pequena de onde eu vim, não tinha o curso que eu gostaria de fazer. O meu maior desafio de recém-chegada foi usar o transporte coletivo da cidade. Lembrava que às vezes que tive que vir à capital quando era criança, os ônibus eram identificados com os nomes que indicavam os bairros de destino correspondentes. Se fosse assim, seria mais fácil. Porém, em 2013, cada ônibus já era identificado com uma numeração, assim como nos dias de hoje. Então, cabia a cada usuário saber qual número seria do seu ônibus. Eu estava perdida. Apesar de que em alguns terminais havia um mapa indicando os números correspondentes de cada zona da cidade. No entanto, eu não colocava muita fé, pois havia rotas que foram alteradas e tais alterações não constavam naqueles mapas. O ônibus que me levava até o endereço onde eu morava na época, eu aprendi facilmente. Eu sabia que existiam outras opções, porém foquei em aprender aquela rota em específico. Na segunda semana de aula, marcaram uma visita técnica numa obra que ficava em um bairro que eu sequer sabia onde era, muito menos qual ônibus deveria pegar. Me preveni buscando na internet opções de rotas que me levariam para aquele destino, pois a visita seria no dia seguinte bem cedo. Assim que o dia amanheceu, me arrumei e fui para a parada, esperar o coletivo que me deixaria no terminal de integração do ônibus indicado no site. Além de não poder me atrasar, eu não poderia nem pensar em pegar um ônibus errado. A grana que eu tinha só daria para as passagens da semana e minha alimentação. Eu não teria grana para uma passagem extra. Vida de estudante. Estava toda animada porque cheguei cedo na estação de integração. Mas tal foi minha decepção quando vi um informativo de que a linha de ônibus que eu estava precisando havia mudado de terminal. Eu fiquei apavorada. Se tivesse que gastar com mais uma passagem, naquele dia eu não poderia almoçar. Me sentei num dos bancos do terminal. A vontade que tinha era de desabar no choro. Estava tão desolada que não notei um rapaz que estava sentado no mesmo banco que eu. Ele me falava alguma coisa. Olhei para ele ainda meio aérea, mas percebi que ele aguardava uma resposta. Me desculpei e pedi que ele repetisse a pergunta. O menino, sorrindo, perguntou se eu poderia lhe informar a hora. Olhei no celular e disse a ele o horário. Ainda daria tempo de ir para a visita, e eu decidi que não almoçaria naquele dia. Nesse momento, o jovem me perguntou de maneira muito gentil para qual campus eu iria. Foi nessa hora que notei que ele usava um uniforme da mesma faculdade que eu. Lhe disse que iria para uma visita técnica, porém teria que ir para outro terminal, pois dali não sairia nenhum ônibus que me servisse. Me surpreendi quando ele me disse que iria para o mesmo bairro que eu, mas ele disse que estava estagiando, pois era finalista. Seguimos para a parada de ônibus externa, de onde pegaríamos o ônibus certo. No caminho, dei uma olhada para o novo colega. O rosto dele não me era estranho. Usava um corte de cabelo clássico, bonito, mesmo fora de moda. Tinha traços étnicos, assim como eu. Com certeza, ele também deveria ser descendente de nativos. Na parada de ônibus, havia uma vendedora ambulante com alguns doces em seu expositor. Minha boca salivou. Saí tão apressada que nem havia comido nada. E naquele dia eu já sabia que não teria dinheiro para almoçar. O jovem, como se lendo meus pensamentos, me ofereceu uma nota de R$ 20. Ele me pediu a gentileza de comprar alguns doces e água para nós dois. Disse que estava revisando um projeto na sua pasta e não poderia parar, apesar da sede. Eu não poderia aceitar que um desconhecido me pagasse algo. Mas depois de pensar bem, vi que ele não parecia ser um tarado. Parecia mais um nerd focado em seu trabalho e estudos. Comprei o que ele pediu e quando ia devolvendo seu troco, ele pediu que eu fizesse o favor de pagar nossas passagens com aquele dinheiro, pois ele não queria perder um segundo sequer na leitura do projeto. Eu disse que ele não precisava pagar pela minha passagem, mas o rapaz me disse uma frase que lembro até hoje. A frase dizia: "Um estudante precisa de toda a ajuda possível."
Decidi ficar na minha. Não demorou muito e nosso ônibus passou. Utilizei seu troco para pagar pelas nossas passagens. E para minha surpresa, ainda me sobrou dinheiro. A cobradora havia se enganado com o troco, foi o que pensei. E naquela muvuca de passageiros entrando e empurrando, nem pude voltar para que ela recalculasse. Comentei com ele sobre o troco e quis passar para ele o valor que sobrou, mas ele mais uma vez me disse: um estudante precisa de toda a ajuda possível. Meu gentil colega de ônibus desceu 2 paradas antes da minha. Nos despedimos brevemente, e eu nem perguntei seu nome, nem ele o meu. Pensei comigo mesma: esse povo de exatas é estranho mesmo. Eles te dão dinheiro, mas nem querem saber seu nome. Consegui chegar no horário para a visita técnica e fiquei muito agradecida pela ajuda do amigo desconhecido do ônibus. Os dias se passaram e eu não vi o colega do ônibus sequer uma vez pelos corredores do campus. Imaginei que ele fosse do turno da noite. Certo dia, precisei ficar até mais tarde na faculdade e quando me dei conta já estava anoitecendo. Corri para a parada de ônibus, mas não consegui chegar a tempo de embarcar. Sentei-me no banco encardido da estação, já sabendo que seria pelo menos mais 40 minutos de espera. Estava um pouco distraída, até que entre o vai e vem de pessoas, um rosto se destacou. Era o meu amigo do ônibus. Acenei para ele e ele se dirigiu a mim. Me cumprimentou com um aperto de mão e perguntou como havia sido minha visita técnica daquele dia. Relatei para ele todos os detalhes e nesse encontro conversamos bastante sobre o curso. Ele não só parecia um nerd, ele era um. O menino sabia de tudo, parecia um professor. Também pensei comigo, ele estava quase formando. Conversamos um pouco mais até que meu ônibus se aproximou. Mas antes de eu me afastar, rapidamente ele retirou um livro da pasta e me entregou. Disse-me que seria bastante útil em meu curso. Eu não quis aceitar, mas ele insistiu. E mais uma vez disse aquela frase: um estudante precisa de toda a ajuda possível. Mais uma vez, esqueci de perguntar o nome dele. Depois daquele encontro, não vi mais aquele amigo. O tempo passou. O livro que ganhei dele, de fato, me foi bastante útil, apesar de ser bem antigo. Eu só estranhava o fato de não ter mais visto nenhuma vez aquele rapaz. Certa vez até indaguei de alguns colegas da noite se conheciam alguém com as características dele, mas sem saber o nome ficava difícil. No livro que ele me deu, até havia um nome, mas eu nem sabia se era o dele, pois poderia ter sido adquirido em algum sebo. Com o tempo, pensei que ele devia ter ido embora para outro estado, assim que formado. Certa vez, estava na biblioteca. Era o último período da faculdade e eu estava com alguns colegas fazendo um trabalho em equipe. De repente, um colega que estava usando aquele meu livro emprestado me perguntou onde eu havia conseguido ele. Eu disse a verdade, que um amigo havia me dado. Meu colega então me disse que aquele era um exemplar super raro e que teria sido o livro de cabeceira do primeiro reitor daquela universidade. Eu fiquei impressionada, quis saber mais sobre esse reitor. Quando ele me disse seu nome, reconheci que era o mesmo nome que estava escrito na folha de rosto do livro. Meu colega então me disse que naquela unidade havia uma seção dedicada a ele e apontou para o quadro que ficava próximo a tal seção. Eu já havia passado tantas vezes por aquele quadro, mas nunca havia parado para ver de quem se tratava. Naquele dia me aproximei e quase caio diante do que li ali. Na dedicatória, ao lado do retrato, havia um resumo da história daquele reitor, uma foto dele ainda jovem, assim que ingressou no curso de engenharia civil. E adivinhem quem era a cara dele? O meu amigo do ônibus. Nossa, eu fiquei impressionada. O meu amigo do ônibus deveria ser um descendente dele, pensei. Mas me arrepiei dos pés à cabeça quando li no final da sua biografia aquela frase: um estudante precisa de toda a ajuda possível. Aquele foi um reitor que marcou a educação em todo o estado. Ele tinha um grande compromisso com a educação e com os estudantes. Mas, pasme, havia falecido há mais de 50 anos.
Até hoje me pergunto por que ele me escolheu. A resposta que me vem à mente é por ele ter vindo do interior, assim como eu, e ser conhecedor das dificuldades encontradas assim que chegamos na cidade grande. Afinal de contas, um estudante precisa de toda a ajuda possível.